igreja. Paulo ele trata de assuntos que são peculiares àquela igreja. Por exemplo, Paulo escreve a cidade, a igreja de Éfeso, ele trata sobre batalha espiritual, porque a igreja vivia em batalha espiritual. Quando Paulo escreve a igreja da Galácia, Paulo trata sobre a questão da igreja andar no espírito, e Paulo fala que aquela igreja estava andando, começou no espírito e estava terminando na carne. Paulo trata essa condição. Quando Paulo escreve a igreja de Filipos, Paulo trata com os diáconos da igreja de Filipos. Então, cada carta de Paulo, né, tem as cartas pastorais de Paulo, que ele escreve a Timóteo, escreve a Tito. Todas essas cartas têm um endereço, têm um porquê. Quando Paulo trata, aliás, Paulo escreveu 2 cartas por uma mesma igreja, que foi a igreja de Coríntios, que uma igreja, para quem é leigo e talvez leia a Bíblia primeira vez, ou leia a história, ou leia a carta, melhor dizendo, de Paulo à igreja de Coríntios, se ele ler rapidamente, ele vai achar que a igreja de Coríntios era uma igreja top das galáxias. Por quê? Porque era uma igreja, né, naquela época, era de umas poucas igrejas que todos os dons atuavam assim de forma liberal dentro da igreja. Era uma igreja que tinha quem profetizava, tinha quem orava em línguas, tinha quem interpretava, tinha o irmão que tinha fé, tinha o irmão da oração, tinha o irmão do amor. Então era uma igreja que, a grosso modo, tinha todos os dons espirituais. Mas talvez das igrejas que Paulo fundou, era a igreja mais problemática, porque era uma mistura de crentes. Dentro da igreja de Coríntios, tinha crentes que eram fervorosos, crentes que eram homens e mulheres de Deus, e tinha crentes que estavam no meio deles e que não tinha nada de Deus. Então, para Paulo doutrinar aquela igreja, para Paulo ensinar aquela igreja, Paulo passou por várias, não foi fácil. Uma igreja que tinha sérios problemas, uma igreja subdividida, né? Uma igreja que tinha grupos dentro da própria igreja. Tinha a turma do Cefas, tinha a turma do Paulo, tinha a turma do Apolo, tinha até a turma de Cristo. Sempre quando eu prego isso aí, eu dou até risada. Como é que é isso? Tinha a turma de Cristo. A igreja, ela é de Cristo. Ou seja, tinha gente tão partidária que esquecia até Cristo. Preferiu Paulo, preferiu Apolo. Então, uma igreja subdividida, a Bíblia diz o quê? Que reino subdividido não prospera. Uma igreja fragilizada, uma igreja que o filho saiu com a madrasta, traiu o próprio pai. Então era uma igreja que era cometida de várias investidas de Satanás. Então Paulo ele quer ensinar essa igreja. A ideia de Paulo escrever as suas cartas à igreja de Coríntios é justamente tratar os problemas. E nesses 3 versículos que nós lemos, 14, 15 e 16, Paulo ele traz uma narrativa e ele tenta ensinar àquela igreja qual era a proposta da salvação, qual era a proposta da conversão. Por quê? Porque mediante aqueles grupos que tinha na igreja, Paulo tinha que tratar isso. Hoje eu estava falando com o pastor João, e nós pastores às vezes, pelo menos eu tenho um problema sério com repetição. Então às vezes eu falo, é ruim pregar uma coisa que já ensinou. Mas eu tenho aprendido que as pessoas elas aprendem por repetição. Quanto mais você trata algo, as pessoas vão aprendendo. É igual criança. A criança quer subir a escada, você fala não, 1, 2, 3, 5, 10, 100. Chega uma hora que ela não vai subir a escada, que ela vai entender que não pode. Então assim são os cristãos, né? E o que o Senhor falou comigo aqui, nesses 3 versículos, do 14 ao 16, dentro da epístola de Paulo à igreja de Coríntios. Parece que Paulo ele consegue, aliás, ele divide na sua mente, ele tenta explicar para a igreja qual era a diferença e os níveis dos crentes dentro da igreja de Coríntios. E a Bíblia diz então que Paulo começa primeiro falando acerca, ensinando o que era o homem natural. E aí Paulo explica então que um indivíduo que anda no plano natural é um camarada que não tem a presença do Espírito Santo, que não foi regenerado pelo Espírito. O que é isso, bispo? Por exemplo, aconteceu comigo várias vezes antes da minha conversão, de ir na igreja, ver um culto e não entender nada que o pastor fala. O que eu entendi é que o pastor estava nos conduzindo para algo bom. Mas eu não entendia o que ele pregava, porque eu não conhecia a Bíblia, eu não conhecia nada, eu não orava, eu não tinha experiências com Deus. E eu confesso que era até meio cansativo ver ele ficar falando ali meia hora no meu ouvido, e eu entendia pouca coisa. Por quê? Porque eu era natural. Então às vezes, queridas, as pessoas elas vêm para a igreja e estão na igreja, mas elas optam em ser natural. E por isso que muitas vezes elas não conseguem avançar com Deus, porque o homem natural, ele nunca vai entender as coisas de Deus.
É loucura você que é natural, de repente você vem no culto e vê um irmão aqui todo tremendo, falando num idioma diferente, e você fala, meu irmão, esse cara deve estar no mínimo com algum problema psíquico, né? Não é normal, por quê? Porque o que ele está sentindo difere daquilo que você sente, amém? Para você é uma loucura, mas para ele talvez não. Então quando nós queremos entender Deus de forma natural, é complicado. É complicado você entender que uma pessoa pode ser curada de câncer, que uma pessoa pode ser curada de AIDS, que uma pessoa pode viver milagres, porque o homem natural ele não entende, ele anda naquele, no quadradinho dele. E na igreja de Coríntios tinha esses irmãos, os irmãos que eram natural, os irmãos que duvidavam de tudo, os irmãos que não criam. E esse tipo de irmão, ou o irmão natural, infelizmente ele tem em todas as igrejas. Mas qual é a condição de Paulo e qual é a condição do bispo Ronaldo nessa noite? É fazer você entender que Deus não te chamou para ser um homem natural. Deus não te chamou para entrar por aquela porta e sair da mesma forma como você entrou. A proposta de Deus de você estar aqui hoje é que você tenha uma experiência com Deus, é que a tua vida venha mudar, é que você possa ser transformado pelo poder de Deus. Mas bispo, eu nunca ouvi falar de nada, eu só vim no culto porque eu fui convidado, escutei alguns amigos algum tempo falando desse tal de Jesus, mas eu não o conheço, eu acho que eu não posso ter esse privilégio. Pode, você não está aqui por acaso, eu tenho certeza disso. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer mudar a tua condição de homem natural para homem espiritual. O trabalho de Paulo na igreja de Coríntios é fazer com que aquelas pessoas que eram naturais possam ser homens e mulheres marcadas pela presença do Espírito de Deus. Sabe por que hoje as pessoas elas são assim, hoje estão bem, amanhã estão mal, e uma hora está feliz, outra hora está alegre? Por quê? Porque elas andam debaixo de uma visão natural. Quando eu ando debaixo de uma visão espiritual, eu não ando por aquilo que eu sinto, por aquilo que eu vejo, mas eu ando pela fé em Cristo Jesus. Eu tenho convicção e certeza que Deus me chamou para um algo maior, para um algo extraordinário. Se você pegar o subtema aí na tua Bíblia, eu li 3 versículos, mas começa na verdade a partir do versículo 6, você vai ver no subtema que está escrito assim, ó, a verdadeira sabedoria do Espírito Santo. Paulo está ensinando aquela igreja o que é andar debaixo de um mover do Espírito. O bispo Ronaldo, ele pegou esta noite para fazer você entender que naturalmente você não vai conseguir andar com Deus. Naturalmente é chato andar com Deus, naturalmente é chato ouvir alguém falar de Deus, naturalmente eu não tenho motivação para estar na igreja, mas a partir do momento que eu permito que o Espírito de Deus entre no meu interior e Ele venha me transformar, Ele venha se mover na minha vida, tudo muda, aleluia. A forma como eu recebo a palavra é outra, a forma como eu entendo a palavra é outra, e a minha busca ela passa a ser diferente, e eu começo a buscar a presença de Deus. Querido, eu quero profetizar aqui nessa noite. Talvez entrou 10, 20, 30, 50, 100, eu não sei quantas pessoas entraram no estado natural, mas eu quero declarar sobre a tua vida, não é o bispo, não é a igreja, mas é o poder da palavra liberada, porque quando eu libero a palavra, eu creio na palavra rema, ela cumpre o foco, e eu quero ministrar sobre a tua vida, que nessa noite seja uma noite, que o Espírito de Deus venha te dar uma experiência, que você possa sentir a presença de Deus, que você possa sentir o gozo de Deus, que você possa sentir, aleluia, Ele encher o teu interior, e que você não saia daqui nessa noite pensando como um homem natural, mas que você saia daqui nessa noite marchando como alguém que é espiritual, que é cheio de Deus, querido. É isso que eu profetizo, é isso que eu declaro sobre a tua vida, em nome de Jesus, aleluia, amém. Agora, além da condição natural, às vezes o que acontece? O irmão entra na igreja, e na igreja de Coríntios também tinha, pelos pecados você já vê. A Bíblia diz então que aquela igreja tinha os irmãos, né? Não sei nem se era irmão ainda, estavam chegando na igreja, eram pessoas naturais, precisavam de uma experiência com Deus. Mas também tinha um segundo grupo, que era os crentes carnal, o crente carnal, né? A palavra do grego para carnal é sarkinos. É uma palavra que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 ao 4.
Paulo ele trata esse cristão como um cristão que não é maduro. O que é o crente carnal? É aquele que entrega a sua vida para Jesus, mas não permite Jesus fazer a vontade dele. Irmão, é complicado. Por exemplo, hoje eu queria pregar o que eu preguei de manhã, 1 Samuel 30. Foi tremendo, sobre desgaste. E foi uma guerra. De casa aqui, eu tentando entender o que o Espírito Santo queria falar comigo. E já tinha falado comigo esse texto antes de eu sair de casa. E foi uma guerra espiritual, porque eu queria pregar sobre 1 Samuel, mas eu prefiro obedecer, porque Deus tem um recado para essa igreja. Nós precisamos entender que quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós temos que pôr um fim na nossa carnalidade. Não estou dizendo que nós não vamos pecar, vamos, a nossa essência é pecaminosa. Mas a ideia de conversão é mudar de rota, é mudar de rumo. A ideia de conversão é você valorizar as coisas de Deus. E nós vivemos uma época que as pessoas não valorizam mais as coisas de Deus. Tudo é prioridade na minha vida, menos as coisas de Deus. E eu preciso tratar isso no meu espírito, porque se verdadeiramente eu me converti, o Senhor tem que ocupar primeiro plano na minha vida. Amém? O problema é que nessa geração nós queremos dar um jeitinho, mas não tem jeitinho. Se nós formos lá para a história da igreja, aqueles que criam que Jesus era o Senhor, aqueles que pregavam que Jesus era o Senhor, sabe como eles morriam? Devorados pelos leões, simplesmente por confessar a sua fé. Esse era o paradigma da igreja primitiva. Pessoas que criam de verdade no Evangelho e davam a sua vida pelo Evangelho. Hoje, infelizmente, nós não vivemos mais isso. E o que Paulo trata aqui na igreja de Coríntios é essa carnalidade. Como pode irmãos que aceitaram a Jesus Cristo, como aquele rapaz, e o camarada ele peca e trai o pai com a madrasta. É o outro que vive em meio de partidos, em meio de facção. É o outro que é isso, é o outro que é aquilo. Não pode, querido. Nós precisamos entender que o Senhor começou uma obra nas nossas vidas e nós precisamos permitir. Sabe qual a maior dificuldade que nós temos? É de olhar para nós e exercitar a introspectiva e falar: opa, essa área eu preciso de cura. Essa área Deus precisa mudar a minha história. Essa área precisa ser abalada na minha vida. É muitos irmãos que deram os braços para o pecado de estimação, colocam ele dentro da bolsa para que ninguém veja, e você caminha com o pecado. Querido, escute. Jesus, ele deixou bem claro que a igreja que ele vai vir buscar é uma igreja limpa, uma igreja sem mácula, uma igreja sem sujeira. Pregar o que eu estou pregando aqui não dá ibope, pregar o que eu estou pregando aqui não enche igreja, mas pregar o que eu estou pregando aqui enche os céus. E essa tem que ser a minha preocupação. Eu não posso ficar aqui, meu irmão, conduzindo uma igreja de forma, como eu falei na hora da oferta, como uma igreja ciborgue, aonde a gente faz vista grossa. Sabe por que eu perco muitos jovens aqui? Porque a gente condena o pecado, porque a gente confronta o pecado, e aí o jovem se sente, não, mas que é muito quadrada essa igreja. Não, essa igreja procura andar na palavra de Deus. Não somos os melhores, não somos os piores, nós somos uma igreja que intenta, que luta para andar na palavra de Deus, porque nós não queremos ser cristãos sarquinos, nós não queremos ser cristãos que andam na carne. E qual é a diferença de um cristão que anda na carne? É um cristão que anda movido pela sua alma. E quando eu falo de alma, eu falo de coração. E a Bíblia diz que enganoso e totalmente corrompido é o coração do homem. A nossa alma, ela é terrível. A nossa alma valoriza os nossos erros. A nossa alma, você está errado, te valoriza. Eu sempre dou exemplo, é fácil você entender. Você que é casado, quando você discute com a sua esposa, a tua alma te deixa você lá em cima. A tua alma fala: você está certo. Olha, você não deveria ter escutado aquilo. Olha, você é um injustiçado nessa casa. Assim trabalha a nossa alma. Diferente do espírito. Porque o Espírito te traz para o centro da vontade de Deus. Olha, aqui você errou, aqui você falou alto demais, aqui você acusou, aqui você errou. E esse é o nosso problema. A gente vem para a igreja, a gente congrega e quer ouvir a nossa alma. Eu não vou no domingo na ceia. Por quê? Eu vou no shopping também, Eu também sou filho de Deus, eu também preciso passear. Glória a Deus, me leva junto, mas não no dia da ceia, não no horário do culto da ceia. O problema é que a nossa alma, ela quer sempre avalizar os nossos erros, porque a nossa alma é o nosso coração.
coração. E eu quero falar nessa noite: Deus não te chamou para ser um crente carnal, um crente sarquinos. Deus te chamou para você ser alguém espiritual. Deus te chamou para você viver em novidade de vida. O velho homem morreu, chega. O velho homem foi sepultado quando você se batizou nas águas, simbolizando o que aconteceu dentro do teu coração. Você agora é nova criatura. Agora você vive na fé no Filho de Deus. Agora você experimentou a marca do Deus Todo-Poderoso. E tem mais, querido, deixa eu falar aqui. Escuta o que eu estou dizendo. Você não vai conseguir andar com Deus de forma natural. Não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. O homem natural, ele discerne do homem espiritual. O que é isso? Destoa, não casa. Eu preciso andar no Espírito. Eu preciso entender que se eu sou amigo do mundo, eu sou inimigo de Deus. É isso que a Bíblia diz. Não tem jeitinho, aleluia, não tem como mudar. Está escrito: se eu quero Deus na minha vida, eu tenho que ir pelo caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, aleluia. Para andar com Jesus eu não posso fazer curva. Para andar com Jesus eu tenho que andar na lei, na palavra dele, porque a palavra dele é vida. Ai, bispo, mas a palavra é tão dura. Não é. A palavra é dura para quem é mole. A palavra é graça, a palavra é salvação, a palavra é vida, a palavra é sopro de vida, a palavra é poder, a palavra é glória, a palavra é unção, a palavra é cura, a palavra é sinal profético. A palavra de Deus é tudo. Por isso que ele disse: eu sou o alfa, aleluia, e o ômega. Ele é o começo, meio e fim, e fora dele não há salvação, em nome de Jesus. Escute, eu quero te ajudar somente, porque o diabo é tão sujo que às vezes ele coloca o sentimento: pô, esse pastor é muita palavra dura. Não é dura. Pregar é confronto. Às vezes nós queremos, na verdade nós não queremos um pastor, nós queremos um fantoche. Nós queremos um pastor que alise as nossas deformações. Mas isso não é ser pastor, isso não é amar. O sábio fala em Provérbios 3, versículo 9 em diante. Ele fala que o pai corrige o filho que ama. Seria mais cômodo para mim, irmão, vamos aqui, eu quero aguçar a tua inteligência. Seria muito mais cômodo para mim pregar aqui que você vai ser milionário, que tudo vai ser bom, e vem do jeito que está, e vamos que vamos. Ei, irmão, não ia caber, teria que fazer um monte de culto. Mas que pastor seria eu? Um mercenário? Um safado? Deus não me chamou para isso. Eu tenho a minha forma às vezes enfática de pregar, mas você pode ter certeza, no meu coração eu quero que você dê certo. No meu coração eu quero que você vá para o céu. No meu coração eu não quero você como um cristão natural. Às vezes, querido, quem anda do meu lado sabe, eu fico muito mal de ver irmãos às vezes que são, sabe, estão na igreja, mas as suas atitudes não condizem com aquilo que eles anunciam, com aquilo que ele prega, com aquilo que ele diz que crê. Como que Jesus é o Senhor da minha vida, se eu ando no meio do erro, no meio da prostituição, no meio do lamaçal? Eu não posso, eu tenho que reverter esse quadro. Ainda é tempo. Enquanto não se fecha as cortinas, ainda é tempo. Você pode mudar a tua história. Basta você querer, basta você desejar. Jesus está aqui para isso. Ele está com os braços abertos para mudar a nossa história. Ele está aqui. Talvez o diabo diga: para você não tem mais jeito. Para você não tem jeito, você está muito cheio de pecado. Não importa. Se você quiser hoje, você pode falar: Jesus, pega os meus pecados e crava na cruz do Calvário, porque a partir de agora eu quero ser livre, eu quero ser curado, eu quero ser sarado. Eu não quero ser mais um sarquinos, eu não quero ser mais um crente carnal, eu não quero ser mais um crente natural. Eu quero ser um homem cheio da tua presença. Porque havia também esse tipo de crente na igreja de Coríntios, e glória a Deus por isso. Havia o que nós chamamos no grego de pneumáticos, homens espirituais, homens cheios do Espírito Santo. E esses eram os homens que Deus fazia a diferença através da vida deles. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, querido, é algo glorioso. Quando eu tenho intimidade com Deus, é algo glorioso. Eu fiz um voto com a igreja aqui pela manhã, eu quero fazer com você também. Eu
falei aqui pela manhã, gente, quem quer ter uma igreja que avance, uma igreja cheia da presença de Deus, uma igreja sensível à voz de Deus, todo mundo, oh, aleluia, glória a Deus. Então tá bom. Só que não é assim, só pedir, não. Eu costumo dizer que Deus sempre vai fazer a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa. E qual é a nossa parte? É termos a postura de um homem espiritual, de um homem pneumático. E eu desafiei a igreja aqui pela manhã, eu falei, vamos fazer um desafio aqui. No começo eles ficaram meio arisco e tal, mas aí eu fui ministrando, eles foram entendendo. Eu falei, ó, vamos fazer um desafio aqui. Qual é, bispo? Essa semana nós vamos fazer um jejum como igreja, todo mundo. Como que vai ser esse jejum? Como a gente está começando, fazer uma coisa tranquila. Você vai consagrar uma refeição ao Senhor. Então, por exemplo, eu quero consagrar o café da manhã. Então, por exemplo, hoje, meia-noite, eu já não como mais nada. Eu oro, falo, Senhor, eu quero dar esse tempo ao Senhor em consagração. Nesse intervalo de tempo, eu quero estar sensível à tua voz. Que o Senhor possa começar uma nova fase na minha vida, porque eu quero ser um crente pneumático, eu quero ser um homem ou uma mulher espiritual. Consagrei. Viro à noite, não tomo café da manhã. Quando for lá para meio-dia, 1h, não sei a hora que você for almoçar, você procura um lugarzinho, vai lá, ora e fala, Senhor, eu estou entregando esse tempo de comunhão com o Senhor. O Senhor continue me abençoando. Amém? Faça isso a semana inteira. Você pode fazer isso entregando o café, ou você pode tomar café e consagrar o almoço, e aí você só vai jantar, sempre orando antes e depois. Ou você pode almoçar e depois só tomar café no outro dia. Você tem que ver o que é melhor para você. Esse é o primeiro ponto. Porque quando eu entro em jejum, eu mato a minha carne, eu mato esse sistema carnal e eu começo a dar lugar para que o Espírito de Deus trabalhe na minha vida. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, fácil, hein? Falei para eles, além de jejuar, eu quero convocar a igreja a você orar amanhã. Aliás, amanhã não, a semana inteira. 5 minutinhos. Olha para esse irmão bonito que está do seu lado, diga, 5 minutinhos, mano. É muito pouco, não é? Mas qual que é a ideia? Qual que é a ideia? Esses dias eu fui comer um negócio com o Ronaldinho, aí a gente estava comendo, veio uma pessoa que trabalhava lá no lugar e deu um negócio para a gente experimentar. Sempre quando você vai experimentar algo, não vem bastante. Você não sabe se vai gostar. Então você dá ali experimenta um pouquinho. Bom, hein? Às vezes tem lugar, mercados, que tem as moças lá fazendo aquela amostra lá, e às vezes está lá o produto na prateleira. Você experimenta um pouquinho, eu vou querer, é bom. E aí você vai e compra o bastante. Então, 5 minutinhos de oração, qual que é a ideia? Deus me deu uma orientação para que você experimente o poder da oração. Sabe por que muita gente não ora? Porque oração na tua ótica é peso. Pô, mas que coisa chata ficar ali. Mas quando você começar a ouvir a voz de Deus, e é coisa assim louca que acontece. Por isso que aqui Paulo fala que o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito. Coisas assim de você estar orando a semana inteira, vai 5 minutinhos. De repente você vai fechar um negócio. Sei lá, você vai comprar um carro, não sei. Na hora que você está negociando, o Espírito Santo fala, não faz assim, não faz assado. Você quer tomar um susto. Parece que quem está falando é do além, o que é? Experiências que tem quem ora. E você está às vezes num ponto de ônibus e vê uma pessoa, o Espírito Santo falar, cuidado, essa pessoa não presta. Deus fala. O problema é que as pessoas não sabem disso. As pessoas acham que a oração, ela é algo cansativo. Não, a oração é comunicação com Deus. E se você entender o que eu estou te ensinando aqui hoje, você fizer, não vai demorar 3, 4, 5 meses, sabe o que vai acontecer? Você vai estar orando meia hora, 1 hora. Bispo, sem ninguém ficar falando, tem não. Porque você vai ter experiências com Deus. Deus vai falar coisas para você, irmão. É só Deus. Que ninguém sabe, que só Deus sabe. Então eu desafiei a igreja, 5 minutinhos de oração. Jejum, tranquilo. Eu posso jejuar de manhã e orar de noite, não tem problema. Você vai gerenciar o teu tempo. E tem uma outra missão, que é a terceira e a última. Ler um capítulo da Bíblia por dia. Eu até
Vou te indicar você começar pelo Evangelho de João, que é uma coisa mais fácil. Como é que é então, bispo? Eu tenho que jejuar uma refeição? Isso. Orar 5 minutinhos. Posso jejuar o café da manhã e orar quando eu for dormir? Pode. A leitura bíblica eu posso fazer na hora do meu almoço? Pode. O horário é teu. A ideia é fazer da Betesda uma igreja pneumática. Uma igreja cheia do Espírito de Deus. É isso. Uma igreja que não dependa só de um pastor, de um líder, não. Onde a igreja é movida pelo Espírito Santo. Onde é uma igreja como Filadélfia, que o Senhor olha e fala, ó, eu sei da fraqueza dessa igreja, da luta que ela trava, mas eu sei que é uma igreja e o pastor lá, eles estão no caminho certo, por isso que eu vou pôr uma porta aberta diante deles. Amém? Irmãos, se você entendeu o que eu estou dizendo, nós vamos viver um tempo que nunca vivemos aqui na Betesda. Porque escute, 1 Coríntios 3,7, está aqui, ó. Mesmo ensinamento, Paulo ensina na igreja de Coríntios. Todo mundo cheio de espírito lá, e línguas, isso, aquilo outro. Paulo falou, ops, vem aqui. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Se nós dependemos de Deus, Deus vai dar o crescimento. Não é o líder, não é o pastor, não é a pregação, não. É Deus que faz a coisa acontecer. Agora o desafio está aí. A minha pergunta é: quem quer, ou que vai tentar pelo menos? Já falei para o pastor Davi, pessoal do nosso multimídia, eu vou jogar nas redes sociais da nossa igreja. Nós vamos espalhar. A ideia é que todo o nosso povo entenda isso. Porque, irmãos, nós estamos aqui para brincadeira. Nós estamos aqui esperando a volta do Messias em tempos difíceis, que não dá para a gente andar na carnalidade. Não dá para a gente ser natural e não crer que Deus cura, que Deus faz, que Deus opera. A igreja, e eu digo a igreja, não Betesda, mas a igreja como um todo, ela anda em declínio. As pessoas não creem mais que Deus faz, que Deus opera. Só que a Bíblia diz que Deus não muda, Ele é imutável. Ele continua sendo Deus, e Ele vai fazer na minha e na tua vida. Quem se sente desafiado aí vai estar com o bispo nessa empreitada aí. Glória a Deus, glória a Deus. Isso alegra o meu coração, sabe? Porque não é um, não é dois, são centenas de pessoas clamando. E eu queria fazer um pedido para você. Nós vamos ter o impacto agora no final de semana. Apresente as pessoas do impacto nas suas orações. Apresente, fala, Deus, traz um impacto glorioso, dá uma experiência. Você que já passou pelo impacto e foi impactado, move o teu poder sobre eles. Esse jejum que eu estou fazendo, Deus, também é pela vida deles. E Deus vai fazer maravilhas em nome de Jesus. Bispo, eu jejuo e eu oro por quê? É óbvio que você tem as suas coisas aí, pessoal, mas ore pelas nossas igrejas. Ore pela minha vida, pela minha família. Ore pela Betesda. Porque quando a gente cuida das coisas de Deus em oração, Deus cuida das nossas. E não esqueça de falar, Senhor, faça de mim um homem pneumático, um homem espiritual. Eu não quero ser um homem sarquinos, eu não quero ser alguém que anda na carne, mas eu quero ser alguém que anda no Espírito. É fácil? Não é. Mas se eu me posicionar, Deus irá fazer. Amém? E Deus vai levantar essa igreja de forma poderosa. E continue sendo e tendo um entendimento que a igreja de Cristo é uma igreja que ela não faz aliança com o pecado. Nós amamos o pecador, mas nós rechaçamos o pecado. Vivemos em épocas difíceis que querem trazer o mundo para dentro da igreja, mas não, nós não aceitamos. Não somos religiosos, não somos arcaicos, mas somos cristãos. Andamos na palavra de Deus. E tudo que foge daqui é nocivo, não presta para nós. Às vezes a gente quer dar jeitinho, mas quando eu leio aquele texto lá na 1 de João que diz que quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Aliás, lá fala que Deus abomina o mundo, as coisas do mundo. Então, gente, está na hora da gente entender os princípios da palavra e viver. E Deus vai levantar um exército poderoso aqui nesse lugar. Feche teus olhos, curva a tua cabeça.
Aleluia. Nós vamos passar a mesa. Vou pedir já para os pastores descerem. Antes de nós passarmos a mesa, eu queria só fazer um convite. Talvez você entrou aqui pela primeira vez, ou até já veio algumas vezes, mas nunca se posicionou. Eu queria fazer um convite para você. Talvez você fale: bispo, eu não entendo essas coisas do Espírito ainda, mas eu queria começar. Eu queria ver minha vida transformada, minha família. Eu queria ver minha casa, os meus filhos. Eu queria ensinar minha família no caminho certo. Eu não sei nada, mas eu queria tentar. Eu queria conhecer esse Deus que o Senhor prega aí. Talvez você entrou aqui e não entregou sua vida para Jesus, e você quer nessa noite tomar essa atitude. Geralmente eu nem faço apelo em dia de ceia, que é um culto que envolve mais membresia, mas eu queria deixar esse apelo aqui hoje. Se você quer nessa noite entregar a sua vida para Jesus, queria que todos ficassem com a cabeça baixa, para que ninguém fique envergonhado, porque às vezes o diabo rouba a gente na vergonha, bobagem, né? A gente não tem que ter vergonha de entregar a nossa vida para Cristo. Se você quer hoje entregar a sua vida para Jesus, quer viver uma nova fase, um novo tempo, se você quer isso, eu queria que aí onde você está, você erguesse uma das suas mãos e entregasse a sua vida para Ele. Alguém nessa situação, se tiver, levante as tuas mãos, não tenha vergonha. Talvez amanhã você não tenha outra oportunidade, a oportunidade é hoje. Ou mesmo você que está desviado dos caminhos do Senhor: bispo, eu estava na igreja, mas aconteceu umas situações que não importa agora, mas que fez com que você parasse de congregar, mas você quer voltar para Jesus. Há alguém nessa situação? Se tiver, volta hoje. Glória a Deus, querida, pela tua vida. Quem mais? Levanta a tua mão. Glória a Deus lá no fundo, amém. Glória a Deus aqui na frente, aleluia. Quem mais? Levanta a tua mão. Não tenha vergonha, porque Deus quer fazer uma obra nas nossas vidas. Mais alguém? Amém. Eu queria que essas pessoas que levantaram as mãos ficassem em pé aí no lugar mesmo onde você está. Eu quero que um pastor vá até eles. Amém? A irmã lá de óculos, o irmão aqui na frente, o irmão lá no fundo, a irmã lá no fundo. Vamos lá, pastores. Ih, estão perdendo feio para os traficantes lá perto de casa, viu? Traficante, o cara passa lá na esquina, o cara já está com a droga na mão. O pastor aqui está indo para o teto. Amém. Vocês que estão levantar as mãos, coloque a mão assim no coração. Declara-se, diga assim: Senhor Jesus, eu quero voltar hoje a te servir, a te buscar. Senhor, eu te peço perdão por esse tempo que eu andei fora. Eu quero firmar novamente os laços. E eu quero voltar a te servir voluntariamente, com alegria. Recebe a minha vida nas tuas mãos, porque eu torno a dizer: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Toda a igreja estenda as mãos para esses irmãos. Pai, nós abençoamos a vida deles. Declaramos sobre eles a tua graça, a tua presença, o teu poder. Que o Senhor comece uma nova etapa no coração deles, marcando com bênção e com graça. Nós te louvamos, ó Pai, pela vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém? Só um minutinho, ó. Conselho do bispo. Procure uma célula. A célula é muito importante para o crescimento do irmão. Amém? Por quê? Porque na célula eu posso perguntar, posso tirar dúvida, perguntar tudo. Amém? Por que negócio de igreja tem que dar dinheiro? E tanta gente tem vontade de perguntar isso. Pergunta lá na célula que vai ter resposta. Por que eu tenho que me batizar? Por quê? Então, a célula é bom por causa disso. Você tira todas as suas dúvidas. E aí começa a abrir o teu entendimento. E você começa a voar nas asas do Espírito. Tá bom? Aí como é que eu procuro uma célula? Tem célula de jovem, tem célula de casais, tem célula de solteiro. Tem que ver aonde você se enquadra. Posso visitar mais de uma? Pode, até você se achar. Não tem problema. Mas conselho do bispo: vá numa célula que vai ser bênção para vocês. Tá bom? Glória a Deus. Agora eu queria que a nossa igreja recebesse esses amados, dando uma linda salva de palmas. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando esse pessoal que levantou a mão,
Geralmente a gente faz de um jeito diferente, aí vai lá atrás, o pessoal anota os nomes, tudo. Mas como eu não posso estourar no horário, que é uma aliança que eu fiz com Deus aqui, então, depois no final, se puder, lá no quiosque, lá no hall, tem um irmão lá com o computador, fala, olha, eu voltei para Jesus hoje, o meu nome é tal, só para eles anotarem e a gente poder depois mandar uma carta para vocês, tá bom? Glória a Deus. A Bíblia diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Então, curva a tua cabeça agora, ore a Deus, peça para que o Senhor venha te ministrar, que Ele venha te limpar, te purificar de todo o pecado, para que você possa se assentar à mesa dele. Pai, eu consagro este elemento, esse pão que representa o teu corpo, que na cruz do Calvário foi moído pelas nossas transgressões, e também consagro este cálice, que representa o teu sangue, que foi vertido na cruz do Calvário. Ao comemos do pão e bebemos do cálice, recebamos a tua presença, recebamos, ó Pai, a tua graça, para que sejamos cristãos, ó Pai, espirituais, em nome de Jesus. Eu consagro o pão e o cálice em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Vamos adorar a Deus, vamos servir o pão em nome de Jesus. Se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, de morrer eu a vou proclamar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar meu perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem
eu também minha cruz, tem por uma coroa a trocar. Aleluia. Essa é a mensagem da cruz, a mensagem do novo nascimento, da transformação. Às vezes nós nos acostumamos a andar com Deus de forma hipócrita. A verdade é essa, é duro, né? Soa mal aos nossos ouvidos, mas a gente brinca de ser cristão. O Evangelho de Cristo é a única boas novas que muda o homem, porque é vivo. Presbítero Ramon, é vivo. Não é uma sabedoria humana, não é um conceito humano, mas é algo prometido e algo cumprido. O fato de estarmos aqui somente não nos faz diferente. Em João 3, o Senhor trava um diálogo com alguém que era rabi, alguém que ministrava dentro do templo e que já estava com o caminho carimbado para o inferno. E Jesus ministra a Nicodemos, ensina a Nicodemos que ele precisava nascer de novo. E ali quando Nicodemos fala para ele: mas como eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Ele não está satirizando a conversa de Cristo, não, é por ignorância. Por quê? Porque embora estivesse dentro do templo ensinando, ele era um homem natural. Mas o evangelho transformador é tão tremendo que a partir dali muitos não sabem, porque ele entra pouco em cena. Mas Nicodemos se torna um discípulo. E isso fica registrado quando Jesus morre. E José de Arimateia prepara o túmulo para Cristo. O túmulo é dele, ele dá para Jesus. E naquela atitude, a Bíblia fala que ele se encontra com Nicodemos. Nicodemos entra em cena novamente, trazendo da sua casa alguns bálsamos, algumas roupas finas, para poder servir ao enterro de Cristo. Então, meu irmão, nós precisamos disso, sair da condição do natural, do crente carnal, e exercermos o que Deus nos deu, que é o novo nascimento em Cristo. Algo que acontece de dentro para fora, não de fora para dentro. A igreja por muitos anos se preocupou com a roupa que o irmão usava, né? Se tinha maquiagem, se não tinha, se tinha brinco, se não tinha, se usava calça ou não usava calça. Mas pouco importa isso para Cristo. O que importa para Cristo é o que está aqui dentro. Os fariseus falaram para Jesus: os seus discípulos, eles não lavam a mão para comer e eles se contaminam. Jesus falou: nada disso. O que contamina o homem não é o que vem de fora para dentro, mas é o que sai de dentro para fora. Então nós precisamos de cura interior, é aqui dentro. E eu creio que essa palavra ela vai selar o teu espírito hoje, em nome de Jesus. Aqui na mesma carta, hoje o negócio é lá na cidade de Coríntios, é na igreja de Coríntios, versículo 23 do capítulo 11, porque Paulo estava tratando. Olha como era uma igreja com atitudes assim na carne. O povo ia para matar fome na ceia, não ia para um momento espiritual. Por isso que Paulo, quando ele trata da ceia, ele dá detalhes, ele fala: você não pode comer de forma inconveniente, está trazendo malignidade para vocês. E aí ele ensina, versículo 23, ele fala: olha, porque o que eu recebi do Senhor, ou seja, não é simplesmente um pão, é um pão, mas tipifica a presença de Cristo, o corpo de Cristo. Ele diz: porque o que eu recebi do Senhor é o que eu também vos entreguei, e que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. E disse: esse é meu corpo que é dado por vós. A cruz, a crucificação, toda a dor. Ele foi achincalhado, colocado sobre ele uma coroa de espinho, ironizando como se ele fosse o rei dos judeus. Levou cusparada, tudo aconteceu naquele momento, mas havia um grande porquê. Ali o Senhor estava dando a vida dele por mim e por você. Agora seria muito incoerente, muito ingrato da nossa parte Jesus ter feito tudo isso para me brincar, para me formar na minha mente uma ideia, uma novela onde eu faço de conta. Não, Deus não te chamou para uma novela, Deus te chamou para uma vida real. Daqui em breve Ele voltará com poder e grande glória
para resgatar a minha vida e a tua vida, a igreja dele, para morar com ele eternamente nos céus. Essa é a promessa que está sobre a minha e sobre a tua vida. Portanto, todos juntos, façamos o que ele nos ensinou. Comamos do corpo de Cristo. Aleluia. Oh, aleluia. Ricalamanduri andalabas. Rabanduri calabaha shuribica mandaralabas. Rialabaha sorrebeca mandaras. Ribalabanduri balabandaras. Shuribica mandarabacandaras. Ribalabanduri candalabandarabasai. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, ter por uma coroa trocar. Aleluia. Bendiz a minha alma, ó Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Aleluia. Eita, é muito bom servir a Deus. Sabe, queridos, quando nós andamos no Espírito, a gente entende as coisas do Espírito. Nós vamos passar agora o cálice. Talvez você esteja nos visitando, e até para que você não estranhe, nós não temos por perfil ministrar duas ofertas em nenhum dos nossos cultos normais, a não ser quando tem algo, por exemplo, algum irmão que está na casa de recuperação, ou alguma casa de recuperação que a gente ajuda, alguma obra social, aí a gente levanta, ou propriamente quando a gente vai fazer algo na igreja, a gente pede alguma coisa para os irmãos, mas enfim, não é de costume. Mas na ceia, nós ministramos uma segunda oferta que nós chamamos de oferta profética. Por que eu estou falando isso? Porque um dia uma pessoa se escandalizou. Como pode ministrar uma oferta em meio à célula? Aliás, em meio à ceia. Ficar com os meus botões, eu falei, esse não sabe nada de Jesus. Ele não sabe que nós estamos celebrando aqui a maior oferta de todos os tempos. Porque Deus deu Jesus como oferta por mim e por você. Quem era para estar naquela cruz não era Jesus, éramos nós. Mas ele ofertou. A oferta, ela só é vista de forma errada por quem tem visão carnal. Quem é espiritual sabe que a oferta, ela gera ressurreição. A oferta de Deus pela minha e pela tua vida gerou milhares e milhares e milhares de cristãos. Hoje nós cristãos, se nós formos unidos, nós elegemos um presidente da república. Para você ver a força que Deus deu para a igreja. Então, meu irmão, não entenda esse momento como um momento errado. E aliás, além disso, é um momento que Deus me deu por visão, que seria como um momento de Ana, que era estéril, mas na entrega daquilo que ela não tinha, que era Samuel, Deus gerou sobre ela uma fertilidade. Todas as pessoas que ofertam nesse momento, elas têm sobre elas a nossa oração de fertilidade. Aonde houver esterilidade na tua vida, ela será trocada pela fertilidade de Deus. Por isso, se você quer participar, você vai levantar uma das suas mãos, se você não tiver caneta, para que o obreiro leve, o voluntário leve uma caneta até você. Você vai escrever 3 pedidos. Escute, eu ensino isso em toda ceia, não quero ser cansativo. A Bíblia diz que o bem que posso fazer se eu não faço é pecado. Então, por exemplo, eu não tenho recurso para ofertar, mas eu tenho fé, eu vou escrever o que eu preciso. Deus não é venal, Deus não se move simplesmente porque tem um dinheiro aí dentro desse envelope. Não, Deus se move pelo teu coração. Agora eu posso abençoar a obra e não abençoo porque meu coração é travado. Aí é outros 500. E também eu nem entro nesse negócio. Aí é teu com Deus. Mas uma coisa eu ensino: independente de você pôr a oferta ou não, escreva o que você precisa. Porque Deus não é venal. Ele não vai te abençoar simplesmente por causa do dinheiro. Deus vai te abençoar pelo teu coração. Tá bom? Então, entregue essa oferta, escreva. Os pastores vão pegar o cálice aqui na frente. Você vai vir
trazer a tua oferta. De preferência, venha pelos corredores laterais, volte pelo corredor central para que não haja tumulto. E você já põe a tua oferta e já pega o teu cálice. Enquanto isso, o nosso coral vai adorar a Deus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Aleluia. Glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vencendo, vem Jesus. A glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as tuas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O carinho que chama os crentes, a batalha já suou. Cristo em frente ao seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações irá julgar. Todos grandes e pequenos, o juiz há de encarar. Os remidos triunfantes lá no
Alguém involuntariamente deixou de ser servido? Se alguém ficou, só levantar a mão que um dos nossos pastores levam até aí. Todos foram? Amém. Então vamos nos colocar em pé. Se você está com o teu familiar aí, vire-se para ele, troque o cálice com ele. Em motivo de comunhão, nós estamos em comunhão. Glória a Deus. Aleluia. Brinde com esse irmão, porque ceia é motivo de alegria. Nós estamos comemorando que o nosso Redentor voltará com poder e grande glória. Declare sobre essa pessoa. Diga: este cálice representa a marca da vitória da igreja, porque através do sangue vertido na cruz nós temos vida em Cristo. E o que estamos fazendo aqui é declarar que um dia Ele voltará com poder e grande glória e resgatará a sua noiva, a sua igreja, que somos nós. Em nome de Jesus, eu brindo essa festa com você, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Olha aqui, ó. O que nós estamos fazendo aqui, por isso que eu estou dizendo que nós temos que ser espirituais. Aqui há anjos, há demônios, há tudo que você imagina, presenciando e vendo. Que essa igreja crê que Jesus voltará. Que essa igreja ela é cristocêntrica. Que essa igreja ela depende 100% de Jesus. Que essa igreja, aqui todos nós somos apenas serviçais, mas o único a ser glorificado e exaltado neste lugar é Jesus, o Filho de Deus. E a Ele então seja tributado honra, glória e louvor. Todos juntos, bebamos do cálice da vitória. Tragada foi a morte pela vida. O teu, o meu, o nosso Redentor viveu. Aleluia. Glória a Deus. Vem Jesus. Aleluia. Queridos, todo culto de Santa Ceia nós recebemos os novos membros. Nós entendemos, embora estejamos com os irmãos lá com o laptop para fazer o cadastro, queremos organizar a igreja, apesar de ser muito difícil, né? Mas inclusive você que não deu o nome lá, se puder, isso é bom, irmão. No dia do teu aniversário a gente poder orar por você, te mandar uma carta. Mas para a gente fazer isso eu tenho que ter dados. Então se você puder depois da saída, se você não fez a entrada, faça na saída, dê o seu nome lá. Mas independente disso,
Há um corpo que é o corpo de Cristo. E se você é de um outro ministério, já está vindo na nossa igreja, ou você quer se membrar ao nosso ministério, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, e você quer fazer isso hoje, é muito fácil aqui. A gente manda a pessoa levantar as mãos onde ela está mesmo. Daqui eu vou orar e vou ligar no mundo espiritual, juntamente com os pastores, e a partir daí você está debaixo da cobertura dessa igreja. Há alguém que não se membrou ainda e quer fazer isso hoje? Só levantar a tua mão aí onde você está. Glória a Deus aqui na frente. Mais alguém? Amém. Então vamos orar pela vida do irmão Pedro. Amém. Toda a igreja estenda as mãos para ele. Pai, nós recebemos o irmão Pedro debaixo da cobertura da nossa igreja, declaramos sobre ele agora, meu Pai, a tua bênção, a tua graça, e declaramos aquilo que Jesus disse, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, e o irmão Pedro agora está debaixo da cobertura dessa igreja. Nós reconhecemos o irmão debaixo dessa autoridade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. E cuidado, meu irmão, você que gosta de andar aí, né? Não sabe nem que igreja é, igual um macaco pulando de galho em galho. Cuidado, hein? O inimigo só está com a espingarda. Ele não é o Bolsonaro, mas está aqui, ó, só querendo te pegar na curva. Glória a Deus. O que mais? Eu tinha um negócio para me falar. É só isso, né? Amém. Eu vou lá para a porta, toda ceia. É costume da nossa igreja, eu e a pastora, a gente dá um abraço nos irmãos, quando vocês passarem pela porta para ir embora, tá bom? O pastor Luiz vai vir dar a bênção aqui. Quarta-feira, último dia da campanha, tem uma cantina abençoada hoje, e no sábado, impacto, sexta-noite, das 8 às 10, depois no sábado, tá bom? Esperem a bênção, tá, gente? Nunca saiam do culto sem a bênção apostólica, senão o culto não valeu nada para você, tá bom? Glória a Deus, querido. Levanta a tua mão assim em posição de receber. Amém. Que a glória e o poder do Deus Todo-Poderoso, que as ricas consolações do Santo Espírito de Deus, graça, amor e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, repouse sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Como servo e ministro do Senhor, eu te despeço debaixo desta palavra, desta unção para uma semana de vitória, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém, amém, querido, aplauda ao Senhor. Eu te amo em Jesus. Todos os voluntários venham aqui na frente para nós orarmos, amém. Glória a Deus, uma semana de vitória, queridos.